Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja qual for a hora que você estiver assistindo aqui o nosso canal. Esse canal é um canal super recente, nós estamos fazendo a primeira live desse canal. Nós vamos conversar sobre diversos assuntos que são relacionados à sustentabilidade. Então, é muito importante a sua participação, a sua interação, e a gente conta com isso, inclusive, para fazer outras lives e outras interações com vocês aqui, tá? Então, antes de mais nada, quero desejar uma boas-vindas para todos, né? E pedir para que sigam o nosso canal para poder continuar assistindo as nossas apresentações, ter muitas informações que a gente vai trazer sobre sustentabilidade, né? Alguns conteúdos assim que vamos trazer, conceitos, apresentações, novidades, né? E hoje, para iniciar o nosso canal, para dar abertura, eu tenho o prazer de falar sobre agricultura familiar. A agricultura familiar e a sustentabilidade são temas fortemente interligados. E esse é um dos pontos mais ricos para que a gente possa explorar em debates, palestras, lives e políticas públicas. Mas, Vera, como assim essa ligação entre agricultura familiar e sustentabilidade? Explica melhor. Bom, nós podemos trabalhar com a sustentabilidade junto com a agricultura familiar, considerando a segurança alimentar e nutricional, que tem a ver com essas duas questões, a valorização dos saberes tradicionais e o modo de vida rural, o uso sustentável dos recursos naturais, a redução dos impactos ambientais, a promoção da justiça social e da redução das desigualdades. E tem tanta coisa, gente, a questão da cidadania ativa, do desenvolvimento rural sustentável, da resiliência climática e da adaptação. Então, assim, a cultura familiar e a sustentabilidade, eles estão vinculados no sentido social, econômico, ambiental e cultural. O fortalecimento da agricultura familiar é essencial para a promoção de sistemas alimentares resilientes, justos e equilibrados com o meio ambiente. Porém, quero dizer para vocês que eu não estou sozinha para tratar sobre esse assunto. Na verdade, eu trouxe uma especialista para conversar com a gente, e que é a Janaína da Silva Ramos, doutoranda em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Uberlândia, mestra em Economia pela Universidade Federal de Mato Grosso e graduada em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemat. Então, quero chamar aqui para conversar conosco a Janaína. Janaína, seja muito bem-vinda e fica à vontade aqui no nosso canal, tá? A gente vai conversar bastante e seja bem-vinda. Obrigada, Vera. Então, Janaína, você já tem uma expertise aí, né, no tema da agricultura familiar por dois motivos, gente. Porque a Janaína, além dela ter se debruçado nessa questão, inclusive da agricultura familiar, mas também das instituições para a agricultura, a serviço da agricultura familiar, ela também é de uma família, né, de agricultores familiares, né? Então você viveu a teoria e a prática em muitos momentos da sua vida, né, Janaína? E o que te levou, então, a estudar o papel das instituições na agricultura familiar e qual foi a principal meta do seu trabalho? Mais uma vez, obrigada, Vera, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e falar um pouco da minha história e da minha pesquisa, né, desenvolvida no meu mestrado. Como você já mencionou, eu sou filha de produtores, né, que são classificados como da agricultura familiar. Então, eu vivi até os meus 14 anos no campo e ajudando meus pais ali na lida do dia a dia no campo. Porém, me mudei, né, para a zona urbana do mesmo município, que é no município de Cáceres, Mato Grosso, para continuar o estudo e aí também depois fazer a faculdade. Então, eu vivenciei esse dia a dia dos meus pais ali na luta com a terra, na produção, com a dificuldade de
comercializar os seus produtos com dificuldade de ter acesso às políticas públicas. E quando eu entrei no mestrado, eu quis pesquisar algo nesse contexto, né? Por mais que eu tinha ali a vivência, eu nunca tinha feito uma pesquisa ou algo na área. E como o meu mestrado foi na área de ciências econômicas, de economia, especificamente, né? Aí eu decidi pesquisar o ambiente institucional da agricultura familiar e também a sua influência no desenvolvimento do segmento no município de Cáceres. Né? E a pesquisa ela teve como objetivo analisar o ambiente institucional da agricultura familiar do município de Cáceres e sua influência no desenvolvimento da agricultura familiar no município. Então, o meu estudo ele foi limitado, né, ao município de Cáceres, Mato Grosso, mas a partir dessa pesquisa a gente já tem uma visão geral, né? Deu para ter uma noção geral de como é o ambiente institucional da agricultura familiar e como ela impacta no desenvolvimento desse segmento. Muito legal isso que você falou, que você trouxe, porque é justamente dessa questão do impacto que eu gostaria de falar com você também. De que forma que esse ambiente institucional que você acabou de trazer no município de Cáceres, mas também a gente acha que pode estender para os demais municípios brasileiros, né, impactam, né, diretamente o desenvolvimento da agricultura familiar. Como que existe esse impacto? Então, Vera, com a pesquisa eu consegui visualizar nos resultados que poucos produtores eles têm acesso às políticas de promoção e desenvolvimento da agricultura familiar. Quais são essas políticas? Tem o PRONAF, o ATE, assistência técnica, né? As políticas, os mercados institucionais. Então, são políticas que poucos produtores têm acesso. E aí a gente consegue identificar, né, por que esse acesso de pequenos produtores tem um impacto, né, limitado no desenvolvimento da agricultura familiar. E aí a gente pode destacar alguns fatores, né, que têm essa influência nesse processo. Aí, no meu trabalho, na minha pesquisa, a gente conseguiu identificar que o acesso ao crédito, e aí a gente fala do PRONAF, que é uma política de acesso a crédito, né, recurso financeiro por parte dos produtores, que muitos têm dificuldade em ter esse acesso a esse crédito. Então, é um dos fatores que impacta no desenvolvimento da propriedade, no investimento. Então, limita a investimento ali de modernização ali dentro da propriedade. Seguida da assistência técnica, né, como eu disse, são poucos produtores que têm acesso, e aí a gente vê assistência técnica como uma possibilidade de ter uma formação não formal e influenciar na produção ali, na mudança de cultura também dentro da propriedade. Apoio das instituições, a gente vê também como um fator que pode limitar esse processo de desenvolvimento. A documentação, e aí eu falo documentação no sentido de burocracia. Então, a gente sabe que são projetos, políticas públicas, então tem que ter uma formalização para o seu desenvolvimento, né? Porém, são burocracia elevada para um público que é um público com especificidade, porque a gente estamos falando dos produtores rurais classificados como agricultura familiar, né? Então, são pessoas que muitas vezes não têm um nível, né, de escolaridade muito alto. E aí a gente vê que essas políticas muitas vezes não é feita de forma com esse olhar para essas pessoas, para essas famílias. Então, a eficiência das políticas, né, também a gente vê como fatores que afetam. E aí, por um outro lado, como eu já mencionei, é que essas pessoas muitas vezes não têm escolaridade, né, ou seja, tem pouca escolaridade, e isso influencia no acesso à informação e compreensão dos termos técnicos e burocráticos para acessar as políticas. Estão necessitando de ter um auxílio, um apoio das instituições, né, ligada, ou seja, as instituições ali, o ambiente institucional ali da agricultura familiar,
para auxiliar nesse processo ali de ter acesso a essas políticas, né? Então, aí a gente vê que a agricultura familiar, ela é um segmento que necessita do apoio institucional, ou seja, ela é dependente das instituições para estimular o desenvolvimento, né? Ou seja, para se desenvolver. Então, não é algo que não tem como não ter esse apoio. A gente necessita, é um segmento que não tem tanto poder aquisitivo, né, de investir na sua propriedade, então depende muito dessas instituições para estimular esse processo de desenvolvimento. Interessante que você está falando sobre essa dependência, né? Essa carência e dependência das instituições, né? Do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para poder estar atendendo essas famílias. Porque como que elas vão fazer? Até tinha, enquanto você estava falando, me veio uma pergunta assim, por que eles não têm acesso? Apesar de que já é parece óbvio a resposta, mas na sequência da minha dúvida, você já respondeu, né? Que, na verdade, são pessoas com um letramento baixo, né? Então, pessoas que precisam de ter acessos mais próximos, né? E muitas vezes não tem uma linguagem simples para essas pessoas, né? Dos procedimentos que precisam ser tomados, não tem um meio mais simples, é uma burocratização assoberbada, que essas pessoas não conseguem cumprir, então eles perdem oportunidades muitas vezes porque não estão acessando, é isso que eu entendi, é isso mesmo, né, Janaína? Sim. É isso mesmo, né? Porque aí me veio uma outra questão bem interessante da questão do impacto social. Com toda essa burocratização, essa privação que as famílias passam, né? Por essas famílias passam em relação às políticas públicas, a gente já tinha conversado nos bastidores que isso também afeta a permanência dos jovens e das mulheres do campo, o que resulta, né, no envelhecimento e na masculinização da população rural como um todo, né? Explica para a gente como que isso se dá, Janaína, por favor. Então, Vera, essa privação dessas famílias rurais, não, ao acesso a essas políticas públicas, né, impacta significativo na dinâmica social dessas comunidades, especificamente no que diz respeito, né, à permanência desses jovens e de mulheres no campo. É porque, assim, sem esse acesso a essas políticas que garantam um direito básico, né, os alunos, essas pessoas, esses jovens, essas mulheres, elas buscam oportunidade fora de geração de renda e condições melhores de vida. E aí, com isso, eles começam a perceber no campo, passa a ter o campo como um espaço de poucas perspectivas de mudança, de desenvolvimento e de crescimento. E isso resulta, né, frequentemente na migração aí, para os centros urbanos, em busca de trabalho, estudo, e simplesmente também, né, por causa de autonomia ou acesso a serviços com maior qualidade. Então, a gente percebe também que tem esses pontos. Um exemplo que eu posso te dar aqui é, no caso, meu próprio exemplo, né? Eu sou filha de produtores rurais, que até hoje vivem no campo, e eu me mudei com 14 anos para estudar. Então, eu fui em busca do melhor estudo, uma melhor formação para me preparar para o vestibular. Fiz a faculdade, me graduei na Unemate, aí depois eu fui para o mestrado e hoje estou no doutorado e atualmente estou aqui fazendo meu doutorado de sanduíche aqui em Bogotá, na Colômbia. Então, são coisas que, provavelmente, se eu estivesse no campo, eu não teria tido algumas dessas oportunidades quando eu me mudei. Então, eu comecei a estudar, porque se você quer fazer uma faculdade ou algo assim, você tem que... naquela época, na minha época, tinha que se mudar, né? Não estava muito disseminada a questão de educação à distância ainda. Mas esses são alguns dos fatores que favorecem, né, esse processo aí preocupante na dinâmica aí, dessa questão de envelhecimento e masculinização da população. E por que esse cenário acontece? Né? Porque, o envelhecimento da população ocorre por causa disso, né? No caso, os jovens migram e poucos retornam para a propriedade rural, e a masculinização do campo
ela ocorre porque uma vez que a permanência masculina, né, costuma ser mais aceita, ou até mesmo facilitada por heranças culturais, né, sucessão familiar, e o trabalho do homem também tem um maior reconhecimento do que o trabalho da mulher. É interessante isso que você está falando, e foi muito apropriado você trazer o seu próprio exemplo disso daí, né, de sua vivência pessoal, porque assim, você, Janaína, dou glórias a isso, que você é um bom exemplo, né? Um exemplo de sucesso. Você saiu da agricultura familiar e deu certo, apesar de que, de outra forma, você tentou, na sua dissertação de mestrado, contribuir com essa população, que eu vejo que é também uma gratidão que você tem também à agricultura familiar e à construção que você teve na infância. Mas você saiu e se desenvolveu, e agora está em Bogotá, fazendo o seu doutorado em Ciências Contábeis, né? Sim. Mas tem pessoas, Janaína, que eu acho que não tem a mesma sorte, né? Eu acho que talvez a gente possa aí colocar uma maioria que se decepciona ou então desvirtua aí o caminho, o meio do caminho, quando vai para a cidade. Qual que é a situação desses filhos de agricultores que vão para a cidade de uma forma geral? Então, na maioria das ocasiões, né, que eu conheço, que eu tenho conhecimento, é que nem muitas vezes algumas, dependendo das dificuldades, acabam se retornando. Eu conheço várias pessoas da minha comunidade que foram estudar na cidade e retornou por questão financeira, porque não conseguiu se manter, ou a família não conseguiu se manter, né? Ou por causa de outros fatores também, tanto, não só o econômico, né? Mas questão de saúde na família, e aí tem que voltar a retornar para cuidar da terra ou cuidar dos familiares. Então, são vários fatores que impedem algumas pessoas de continuarem. E tem pessoas que até formam e retornam, né, para trabalhar com seus pais também. No meu caso, da minha família, né, tem uma irmã que retornou, ela mora, ela teve que encerrar a graduação, não finalizou a graduação, mas eu e mais duas irmãs, a gente finalizou a graduação. Eu conheço outras pessoas também que finalizaram a graduação. E, assim, tem muita dificuldade, não é fácil, né? Para quem tem já uma cultura ali de morar na zona rural, ter aquela convivência ali com a terra, e ir para a cidade. Tem uma mudança aí, então, que a gente tem que adaptar. Ok, achei bem interessante, e até agora, para que o pessoal possa conectar todo esse nosso assunto com a sustentabilidade, porque para mim e para você é óbvio que nós estamos falando de sustentabilidade, mas aí vamos pegar ali algumas pessoas que nos assistem, mas que têm uma certa ainda dificuldade. O que acontece? Nessa questão da sustentabilidade, a gente trabalha muito com a questão das instituições e do papel das instituições na melhoria da qualidade de vida das pessoas, por exemplo. E ali nós falamos, num primeiro momento, sobre essa importância das instituições terem o papel do cuidado, e principalmente aquelas instituições que já estão ali constituídas para esse papel e que acabam não conseguindo fazer o papel de forma adequada. Outro segundo passo que a gente falou sobre o âmbito social, o quanto a gente ainda precisa olhar para a questão social dentro da agricultura familiar, e o âmbito social é um dos aspectos, uma das dimensões da sustentabilidade também. E para incluir ainda a parte ecológica da sustentabilidade nesse contexto da agricultura familiar, a gente percebe, Janaína, que tem uma baixa adoção da agricultura orgânica, né? Você percebeu uma tendência de transição agroecológica nas famílias pesquisadas, pelo que a gente já conversou. Mas, assim, quais são as motivações e os desafios dessa transição para uma agricultura mais sustentável dentro da agricultura familiar? Sim, foi percebido, sim, essa mudança, né? Mesmo diante da baixa adoção formal, né, da agricultura orgânica. Mas foi possível identificar índice, né,
indícios, né, de que há uma transição agroecológica em curso. Mesmo, né, de forma incipiente, ou muitas vezes que algumas famílias nem nomeiam a sua atividade, a sua produção ali como tal, como uma agricultura orgânica. Não, mas essa tendência, ela se manifesta de várias formas, né, de várias práticas, como, por exemplo, o uso de adubos naturais, a diversificação das culturas, né, que eles costumam produzir, cultivar ali na sua terra, o resgate de sementes crioulas, ou aquele costume tradicional de troca de semente entre comunidade, entre família, o manejo agroflorestal e a valorização também dos saberes tradicionais, isso também fazem parte, né, da característica ali da agricultura orgânica. E as motivações são diversas, né, para essa transição. E, em muitos casos, surgem da percepção negativa, né, das famílias, com um impacto negativo da agricultura convencional sobre a saúde familiar, né? Também sobre o solo e a biodiversidade que alguns produtos o agrotóxico pode trazer esses danos, né? Então, também tem influência nesse processo de vizinhos, acesso à informação por meio de redes de agroecologia, feiras locais e ações de extensão rural, né, que são técnicos ali, são feitas essa extensão, ações de extensão, ou pela universidade, ou pelas redes, pelas instituições, ou próprio pela Empaer, né, através da assistência técnica e extensão rural, de levar esse conhecimento, essa educação informal ali para esses produtores, e onde eles passam a conhecer essa nova modalidade e se aderir, né? Então, é importante, né, também, e esse fato que essa instituição também tem para contribuir aí para essa transição aí de talvez maior aí de uma agricultura tradicional para uma agricultura mais orgânica. Muito legal isso que você está falando, porque aí a gente percebe que muitos dos alimentos que a gente coloca na nossa mesa vêm da agricultura familiar, certo? É dessa forma mesmo, né, Janaína? E nesse sentido, a gente fica pensando que a gente que mora na cidade, no meu caso, eu nunca morei no campo, que eu sempre vivi na cidade, e que com a grata satisfação de ter esse convívio com você, eu comecei a perceber ainda mais a importância da agricultura familiar na vida das pessoas, porque até agora a gente está falando dos agricultores familiares e as famílias, né, que estão envolvidas. Mas também a agricultura familiar tem um papel importantíssimo na vida de cada um de nós. Então, eu queria saber qual é a importância da agricultura familiar para qualquer pessoa, independente dela esteja no campo ou não, e também qual que é a possibilidade, de que forma nós que estamos na cidade podemos contribuir também com a melhoria ou então a continuidade da agricultura familiar no nosso país. Então, Vera, eu sei que você tem filhos que estudam em escola, né? Então, aí eu vou chamar uma atenção para umas políticas voltadas para o mercado institucional, que pode ser que você não tenha acesso diretamente a esses produtos de alguns produtores, mas seus filhos que estão em escolas podem estar se beneficiando desses alimentos através da merenda escolar. Eu não sei se usa esse termo ainda. Isso, mas, eu acho que sim. Mas o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, são programas, são políticas, né, que a gente chama de mercados institucionais, próprios para adquirir produtos da agricultura familiar. Esses produtos são distribuídos para a família em vulnerabilidade, ou o PNAE é para alimentação escolar, ou seja, a merenda ali em sala de aula, ali na escola, né? Então, as crianças têm acesso diretamente a esses produtos. Então aí a gente pode destacar um papel das prefeituras, que é onde ela tem que adquirir esses produtos desses agricultores. E aí, saindo desse ponto aí, que é uma obrigação da instituição garantir, né, isso, temos o papel nosso como cidadão.
a gente percebe que tem várias doenças, várias coisas acontecendo, e a gente sabe, né, já, que o agrotóxico, ele faz mal para a saúde e para o meio ambiente. Então, o indivíduo, nós como indivíduo, a gente tem que ter uma noção, né, de que o que precisamos fazer. Não adianta a gente só questionar. A agricultura familiar, ela depende das instituições, ela precisa comercializar, vender seu produto, ou então muitos criticam que eles não querem vender seus produtos. Porém, muitas pessoas não compram esse produto. Primeiro, por às vezes ser um valor maior, e aí um pouco mais caro, né, do que está no mercado, né, no supermercado. Porque muitas vezes por ser orgânico, então produtos orgânicos têm um preço a mais, né, do que o produto tradicional. E aí também de incentivar aquele consumo consciente, né? Eu vejo muitas pessoas, e aí eu destaco que nós, como indivíduos, né, a gente tem que incentivar o mercado local, o desenvolvimento local. Então, se eu moro numa região que tem produtores, então vamos incentivar ali o comércio, adquirir produto dessas famílias, ir na feira, né, de produtores rurais, que você conhece, que sabe ali, identifica que aquele produto vem de uma agricultura familiar, com uma qualidade boa, confiança. Então, e já começar a ver de um olhar diferente, não, eu posso estar comprando esse produto, que eu vou estar incentivando essa família, que eu vou estar auxiliando ali, ajudando no desenvolvimento, né, daquele segmento na minha comunidade. Então, já começa, são pequenos passos, né? Eu começo a dizer que a gente tem muita mais do que para fazer do que só reclamar. Então, acho que a gente tem que começar de dentro de casa, né? Tanto com o que a gente coloca dentro de casa os produtos, começar a incentivar esse comércio, né? De comprar de produtores locais, né? Em vez de comprar frutas lá de São Paulo, né? Então, tem vários fatores que precisam melhorar, mas eu acho que primeiro, que tem que meio que começar de cada pessoa, meio que uma chavinha na nossa cabeça. Virar a chave, né? Sim, o nosso papel como cidadão ali e tá auxiliando nesse processo. É muito legal, porque além de ajudar a agricultura familiar, a gente está ajudando a nossa própria família, né? Com o consumo de alimentos muito mais saudáveis, que a gente sabe como que foi produzido, né? Então é muito legal e é uma troca importante, né? Porque às vezes a gente acha mais caro, mas já pensou para pensar, né? Já parou para pensar o quão positivo, quanta qualidade que tem nesse alimento que você vai dar para o seu filho, para os seus pais, para o seu esposo, para a sua esposa. Então, quer dizer, são outras coisas. É como se a gente comprasse de uma marca um pouco mais desejada, no sentido de ser uma marca muito melhor. E é por isso, porque eles têm procedimentos que não são, além de tudo, que eles não fazem uma produção em uma larguíssima escala, né? Não é isso, Janaína? E aí tem vários fatores, né, Vera? Quando a gente vai falar de preço, que é uma coisa assim da economia e precificação de preço aí da contabilidade, são vários fatores que influenciam. E uma coisa é isso, né? Que a agricultura familiar ela não produz em grande escala. Exato. E ela tem uma diversificação de produção, né, muito grande. Então, isso afeta também na quantidade de produtos que eles vão ter disponível ali no mercado. Então, na verdade, a gente tinha que ter assim, muita satisfação em pagar mais para essas pessoas que estão com toda a garra, com todo o amor, ainda cuidando da vida da gente, né? Essa que é a verdade, né? Janaína, a gente teve esse bate-papo muito gostoso que você compartilhou com a gente, explorando um pouquinho mais desse período da sua pesquisa de mestrado. E agora eu sei que você até adiantou que você está trabalhando numa nova pesquisa, que é referente ao seu doutorado. Você está agora em Bogotá, na Colômbia, e a gente queria muito saber, porque eu também fico curiosa, e agora? Quais são os seus próximos passos? O que você está fazendo aí na Colômbia? Por que você está na Colômbia? E qual que é o tema da sua pesquisa atualmente?
Então, eu estou fazendo doutorado em Ciências Contábeis na Universidade Federal de Uberlândia, e em novembro eu vim para Bogotá, Colômbia, ficar aqui um período de 6 meses, fazendo uma investigação comparativa, né, da extensão universitária no Brasil e extensão universitária aqui. A minha tese, né, eu estou pesquisando a curricularização da extensão no Brasil, nos cursos de ciências contábeis, e a possibilidade de desenvolvimento de competência nos estudantes através dessas atividades de extensão. E aí, fazendo uma ligação aqui com o nosso tema, né, a extensão que é feita pela assistência técnica, né, e aí eu vou citar a Empaer, né, como uma das empresas que presta esse serviço à agricultura familiar, e também aí fazendo uma relação com a prestação através da extensão universitária pelas universidades. Eu, durante o meu mestrado, tive a primeira experiência de participar de um projeto de extensão onde eu atendia produtores da agricultura familiar. Então, meu orientador do mestrado, ele tinha um projeto de pesquisa ali, e vinculado também tinha projeto de extensão, e nós fazíamos consultoria, tinha uma feira na universidade onde a gente dávamos aporte da área de economia, contabilidade para os produtores, de uma cooperativa de Poconé. E aí, nesse eu juntei, né, a minha experiência de vivência com a minha formação técnica da contabilidade no mestrado para auxiliar ali. Então, eu vejo muito essa relação da extensão, né, universitária, auxiliando ali. E aí a gente vê também, e aí eu trago mais um ponto, Vera, que é a questão que, quando a gente fala de ambiente institucional da agricultura familiar, a gente fala que tem um tripé de sustentação dessas instituições, né? Que elas são essenciais para favorecer ali, favorecer não, auxiliar ali nesse processo, né, de desenvolvimento econômico, social e ambiental dessas famílias. Porém, a gente vê que não tem uma efetividade desse tripé muito forte, ou então, pelo fato dessas instituições não ser uma articulação integrada entre si e também não é uma articulação contínua. Muitas vezes, né, devido a práticas de descontinuidade dessas políticas públicas, ou também por fragilidade institucional, e também limitação de recursos, tanto humano como financeiro, porque aí a gente também estamos falando de instituições públicas, né? E aí já é um outro fator aí que a gente também tem que levar em consideração quando a gente analisa também o ambiente institucional. E a minha pesquisa da tese, o foco é no curso de Ciências Contábeis, eu tirei o foco da agricultura familiar, né? Então eu não estou investigando a agricultura familiar, mas sim porque eu estou num programa de Ciências Contábeis, e aí eu foco na extensão universitária como um todo, oferecido ali no curso de Ciências Contábeis, e o que eu vejo hoje do meu estudo prévio, né, dos meus dados, que eu já analisei alguns preliminares, que a maioria da extensão universitária que o curso de Ciências Contábeis que eu estou investigando atende nas instituições, são instituições sem fins lucrativos, né? Como o APAE, ou associação, ou cooperativas. E aí são instituições também que precisam de ter esse auxílio, de ter esse acesso. Então, a extensão universitária, ela é a atuação, ela parte na função social da universitária, né? Onde a universidade, ela abre ali, né? No caso, ela extrapola o seu ambiente ali. Acadêmico, né? Meramente acadêmico, né? Para levar o seu conhecimento. E aí, uma coisa que eu sempre falo que a extensão, tanto a nível universitário, como a extensão com a agricultura familiar, ou qualquer outra comunidade, população, ela não pode vir de cima para baixo, ela tem que ser em parceria. Né? Não pode a universidade, os professores, querer levar um conhecimento pronto ali,
e colocar para os agricultores, ou para qualquer população. Não, porque também tem que ser um processo dialógico, né? E participativo ali, onde envolve todos os envolvidos nesse processo ali, nas atividades e ações. É muito interessante isso que você trouxe sobre a sua pesquisa atual, porque eu escuto muita gente falando que a universidade não tem conexão com a sociedade, que a universidade é meramente teórica, né, institucional e teórica, e que não ajuda na sociedade. Eu imagino até que a gente tenha que melhorar essa perspectiva. Mas com os projetos de extensão, inclusive esse que você trabalhou no seu mestrado, demonstram que, na verdade, o papel social da universidade é estar com a população e auxiliar de alguma maneira, e fazendo uma coisa que poucas instituições fazem com a sociedade em geral, que é respeitar esse crescimento endógeno, que a gente chama, né? Que é deixar que as pessoas demonstrem as necessidades, as demandas, e a gente aprende com essas populações que a gente acaba auxiliando no período da faculdade, né? Então é belíssimo, né? A gente não tem como não se apaixonar, né, por essas questões, porque a gente fica envolvida, né? Sim, verdade. Então é isso aí. Olha, Janaína, a gente não tinha tanto tempo para falar, porque assim, do tanto que o tempo que a gente já teve de convivência, né, pessoal, e das experiências que a gente teve na faculdade, porque acho que a gente não falou aqui que nós fizemos mestrado juntas, né? Então, assim, foi um prazer imenso. E abrir esse canal com a sua participação, para mim é uma grande honra, uma grande felicidade. Agradeço muito você ter atendido esse meu convite. Eu que agradeço o convite, Vera. É sempre bom falar um pouco das nossas pesquisas, né? Ainda mais essa pesquisa do mestrado, que tem relação diretamente com as minhas vivências, né? O meu processo de desenvolvimento como pessoa e como profissional acadêmico aí. Tá? Eu que agradeço imensamente, tá, Janaína? E quem sabe a gente possa também fazer essa conexão da sua tese de doutorado com a sustentabilidade, e aí ser mais um momento da gente conversar um pouquinho também nesse canal, tá bem, minha querida? Tá bom, então. Tchau, Muito beijo. obrigada. Beijo, tchau, tchau. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A Janaína é uma pessoa que, para mim, é extremamente importante, porque a gente se ajudou muito nesse período de mestrado, né? Porque a gente sabe que tem altos e baixos nesse processo todo, é um processo muito moroso, muito doloroso, muitas vezes, né? Mas é uma satisfação imensa a gente fazer essas descobertas e poder ajudar, auxiliar a sociedade de alguma forma, né? Então, eu queria trazer um pouquinho desse bate-papo com você, para vocês, agradecer imensamente a participação de quem está nos ouvindo, as pessoas que estiveram aqui conosco. Compartilhe esse vídeo para a gente poder inspirar outras pessoas, né? Divulgue o canal, aperte o sininho, avisa todo mundo, enfim, todas aquelas questões aí que vem do YouTube, tá? E a gente espera estar com vocês num próximo encontro, que eu vou ter outras pessoas que vão conversar comigo aqui para a gente tratar também de um assunto importantíssimo, que é o meu assunto do coração, que é a sustentabilidade. Muito obrigada a todos e até a próxima.